Oi pessoal, meu nome é Verônica e hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer a confecção de um sketchbook em corino e jeans. Eles já foram feitos a laminação e eu vou mostrar pra vocês o processo. Os materiais e as medidas eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem ficar à vontade para pegar, mas dá uma olhada, porque no decorrer do vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu já tenho feito os meus sketchbooks há um certo tempo, não tão bem quanto esse aqui, não foram tão elaborados no caso, né? Mas eles tiveram costura, eles tiveram esse acabamento de colagem também. Eu vou dar algumas outras dicas para vocês e eu espero que vocês gostem. A maior parte dos materiais foram feitos de forma reciclável, então dá para vocês substituírem por algum outro tecido, por algum outro material que vocês queiram, e o processo é bem parecido, então fiquem à vontade. As guias que vocês estão vendo que eu estou fazendo é para auxiliar nas medidas, na colagem das peças e deixar o projeto bem alinhado no final. Essas peças que eu tô colando, elas são feitas de papel paraná, que eu reciclei das capas de cadernos antigos, então eu tirei as capas, tirei o revestimento delas e aí eu fiz os cortes para poder colocar nas medidas corretas e aí ficou no tamanho A5. Também estou utilizando um pedaço de madeira para poder utilizar como peso e também tem alguns pedaços de MDF que eu já fiz nas medidas dos espaços entre a capa e a lombada. Se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de mais, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de ver e também um personagem com a letra A para a gente começar a fazer as artes referentes ao alfabeto. Esse miolo que eu tenho, ele já estava pronto. Eu fiz ele com 16 folhas de papel offset de 180 gramas. Aí, como eu dobrei no meio, vai dar 32 páginas. Para fixar o miolo na capa, eu vou acrescentar uma folha A4 de cada lado, mas dá para usar as próprias páginas do miolo ou um papel cartão colorido, estampado, vai depender do que você quiser no seu caderno. E o processo de confecção desse miolo foi feito tanto com costura quanto com colagem. Eu vou postar um vídeo depois mostrando o processo certinho da costura cópita, para vocês poderem aprender e aí conseguirem fazer em casa. Uma dica interessante para vocês que forem fazer o caderno de vocês, o sketchbook, no caso, prestem muita atenção na gramatura das folhas, ok, pessoal? A gramatura das folhas influencia muito em quantas folhas vai ser permitido você colocar no seu caderno. No meu caso, o miolo do meu sketchbook ele não foi feito com blocos de folha, então eu não fiz aqueles mini caderninhos para poder costurar, né? Eu coloquei uma página dobrada do lado da outra, o que me permitiu fazer esse caderno com a colagem. Então eu juntei as folhas e colei elas. Depois eu passei a costura já fixa, tudo bonitinho, para dar os detalhes da costura também na parte interna. Então aí a gramatura da folha vai influenciar principalmente no modo que você faz o miolo. Eu tô tirando um pouco da laminação porque como o meu caderno eu usei a capa dele de corino e jeans, eu achei que ficou muito grosso. Então eu acabei tirando um pouco da folha para poder ajudar na hora de fazer a dobradura para a parte interna da capa.
E eu acabei forçando o estilete um pouquinho demais, que deu um corte na capa. Então, prestem muita atenção na hora de fazer a laminação, na hora de fazer, né, a construção da capa, que aí não acontece esse tipo de acidente. Para resolver esse probleminha, eu coloquei um pedaço de fita crepe para poder deixar bem fixa a capa ali, que na hora da colagem eu ia ver se eu conseguia realmente nivelar e disfarçar essa parte cortada. O processo da confecção desse caderno demorou um pouquinho, porque eu deixei a cola secando de um dia para o outro. Então deu aí 3 dias de confecção do caderno. Dá para ser mais rápido, mas eu acabei realmente deixando de um dia para o outro, porque eu queria que ficasse bem colado, bem fixo, e eu até que eu gostei do resultado da colagem. Uma dica para poder agilizar a colagem da capa de vocês é utilizar a fita crepe para poder fixar bem. Então, quando vocês vão colar um tecido, ele às vezes fica tentando sair, só que se você colocar a fita crepe, ele vai fixar bem e vai poder colar bem, de forma bem retinha, bem certinho, sem ficar aquelas bolhas dentro. Então, vai ajudar a dar um acabamento melhor. Eu acabei utilizando a cola de silicone, mas vocês podem usar só a cola branca de PVC mesmo, a de artesanato. Ela fixa bem. Eu não sei como é com a cola branca tradicional escolar, mas se eu não me engano, não tem uma fixação muito boa. Mas vocês podem usar a cola de silicone também e a cola de isopor. No caso, se vocês forem fazer com tecido, é melhor a cola de PVC, porque ela fixa bem nesse tipo de material. Como ela é usada para artesanato, é a cola mais indicada. Uma dica interessante para fazer a colagem da capa bem certinha é que vocês têm que passar na parte do centro da capa, vocês passam a cola PVC, e na folha de guarda que vocês vão colar na capa, vocês passam nas beiradas. Então ali vai ficar aquela colagem bem certinha e sem bolha, tá, pessoal? E como vocês vão passar na beiradinha, ele vai ficar bem fixo e não vai ficar saindo aquelas pontinhas como se quisesse soltar de novo. Então é uma dica bem interessante para vocês, que eu peguei num canal que eu vou deixar o link aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho muito bacana esse canal e eu também aprendi bastante coisa com ela. E como vocês podem ver, eu colo primeiro um lado da capa, fecho o caderno para me ajudar a fixar bem, e depois eu colo o outro lado. Isso deixa a fixação da capa e do miolo muito melhor. Esses negocinhos, esses itenzinhos que eu tô pegando agora são umas cantoneiras de acabamento de planner. Eles são muito bons para dar um acabamento nos cantinhos do seu sketchbook, dá um acabamento muito bonito e não são caros, então dá para você comprar uma certa quantidade e aí dá para você fazer vários planners. Cada planner ou sketchbook utiliza uns 4 só. Se você não quiser usar essa cantoneira, não tem problema. Eu quis porque eu queria dar um acabamento mais interessante e no caso eu usei jeans, então eu tenho uma certa dificuldade na hora de fazer o acabamento das pontas no jeans, que ele desfia na hora de cortar. Então uma dica para você desfiar menos o seu jeans é: dilui um pouco da cola branca PVC, né, de artesanato, na água. Se não me engano é uma medida de 1 para 1. E você mergulha o jeans nele e deixa secar de um dia para o outro. Assim, as fibras do tecido vão ficar bem alinhadas e na hora de você cortar, ela não vai fazer aquela desfiada como é de costume nos tecidos. Como vocês podem ver, eu fiz um processo de um sketchbook um pouquinho mais elaborado. Eu acredito que a gente pode considerar eles de estilo tipo livro. Foi tranquilo, não é um processo difícil, tá, pessoal? Tem alguns que vocês podem fazer de forma mais simples. Eu vou trazer outros modelos aqui pro canal. Eu gostaria muito do apoio de vocês, então curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal.
a opinião de vocês sobre esse vídeo. E como eu tenho pedido em alguns vídeos atrás, um personagem com letra A. Então comenta aí pra gente começar a fazer as artes do alfabeto. E em breve eu vou colocar um pouco mais de artes aqui no canal, tanto digital quanto tradicional, que aí tem algumas coisinhas a mais que a gente trazer, tá, pessoal? Até uma próxima, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e esse é o meu primeiro sketchbook de muitos desse ano.